Pessoal, continuando aí nosso estudo de processo penal, agora vamos estudar o procedimento ordinário. Quando cabe aquele procedimento ordinário? Para aqueles crimes cuja pena máxima, combinada abstratamente, for igual ou maior de 4 anos de pena privativa de liberdade, desde que não exista procedimento especial previsto. Então, como é que começa esse procedimento, gente? Começa com oferecimento da peça inicial. Qual que é essa peça inicial? Vejam, pessoal, no processo penal nós temos a ação penal pública, que a peça inicial qual é? A denúncia. Ação penal privada, que a peça inicial é a queixa-crime. Então começa com o quê? O oferecimento da peça inicial, tá? Então, ó, oferecimento da peça inicial. O que é essa peça inicial? Peça inicial. Denúncia. Quem é que oferece a denúncia? MP, no caso de ação penal pública, ou então a queixa-crime, que é o advogado. No caso de ação penal privada. Então, ação penal pública e ação penal privada. Temos esses dois tipos. A pública é promovida pelo MP, sua peça inicial é a denúncia. A privada é iniciada por um advogado com procuração com poderes especiais, que é a queixa-crime. Vejam, pessoal, o mais importante agora é que vocês saibam que este momento do oferecimento da petição inicial é o momento preclusivo para o oferecimento das testemunhas de acusação. Momento preclusivo. Professora, você esqueceu que eu não me formei em direito? Vou explicar. O que é preclusão? Preclusão é a perda de uma faculdade processual. Então, no processo penal, nós temos momentos, né? Então, a acusação tem, neste momento do oferecimento da inicial, a possibilidade de oferecer as suas testemunhas de acusação. Se não oferecer, não pode mais, tá? Então, este é o momento. Quando perde-se um momento de fazer algo, ocorre o quê? A preclusão. Preclusão é a perda de uma faculdade processual que iria, né, beneficiá-lo. Então, olha lá. Primeiro passo, oferecimento da peça inicial, tá? Oferecimento da peça inicial com a apresentação do quê? Do rol de testemunhas. No procedimento ordinário, são até 8 testemunhas. Temos diferença. Falaremos aí do procedimento sumário, que serão 5 testemunhas, e do sumaríssimo, que serão 3. Então, gravem aqui. Aqui são 8 testemunhas. Maravilha, gente. Depois do oferecimento, não é só oferecer que começou o processo. Existe um momento do recebimento da peça. Recebimento da peça inicial, da denúncia ou da queixa-crime. O juiz tem que receber. Se o juiz rejeitar a denúncia ou queixa, gravem isso. Se o juiz rejeitar a denúncia ou queixa, caberá o quê? Qual recurso? Rese, recurso em sentido estrito. Então, ó, teve o oferecimento da peça inicial. A sequência do oferecimento da peça inicial, a sequência do oferecimento é o recebimento da inicial. Mas se o juiz rejeitar, anotem aí, da rejeição da inicial, neste procedimento, o recurso é o recurso em sentido estrito, chamado de rese. É o rese, recurso em sentido estrito, que está aí no edital de vocês, artigo 581, inciso 1 do CPP. Então, rejeitou, rese. Agora, recebeu. Vamos supor que ele não rejeitou, ele falou, recebo a denúncia, ou recebo a queixa-crime. Recebendo a inicial, automaticamente, ele tem que fazer o quê? Mandar a expedição do mandado de citação, porque quem
faz o mandado de citação é o cartório. O juiz manda o quê? Que espeça-se o mandado de citação com a advertência para ele responder à acusação em até 10 dias, porque o prazo da resposta à acusação é 10 dias. Então, olha lá, segundo passo, recebimento da inicial, expedindo-se a citação do acusado, bem como determinando o quê? A advertência para oferecer resposta à acusação. Resposta à acusação é peça da defesa, tá ok, gente? Vamos em frente. A resposta à acusação, pessoal, o que acontece? A resposta à acusação é uma peça para a defesa, para o acusado se defender. Ele tem que oferecer essa resposta à acusação em até 10 dias após a citação. Nessa peça ele pode falar tudo que tiver para a sua defesa, pleiteando até uma imediata absolvição, que seria uma absolvição sumária antes do término do procedimento, tá ok? Então, ele deve trazer todos os argumentos de defesa, todos, pleiteando uma absolvição sumária, ou seja, antes do término do procedimento. E ainda alertar o juiz, caso você, juiz, não entenda pela absolvição imediata, que eu quero que escute as minhas testemunhas que serão arroladas a seguir. Ou seja, pessoal, gravem isso. Na peça resposta à acusação, é o momento preclusivo para quem? Para defesa oferecer o seu rol de testemunhas de defesa até o número de 8. Viram que interessante? Na ação penal, ao contrário do inquérito, que é onde só busca informações, na ação penal é um momento que é dado oportunidade à acusação e a mesma oportunidade para a defesa. A acusação não ofereceu, a acusação ofereceu a peça inicial e ofereceu o quê? Rol de testemunhas de acusação. Aí veio a defesa oferecendo a resposta à acusação e oferece o quê? Rol de testemunhas de defesa. Mas se a defesa não quer oferecer o rol, não precisa, mas ela perde esse momento, que é a famosa preclusão, perda de uma faculdade processual. Então, passos aí, oferecimento da inicial, recebimento da inicial, onde o juiz, além de receber, expede mandado de citação e adverte para quê? Oferecimento da defesa em até 10 dias. Vindo essa defesa, tá? Pode ser que o juiz absolva sumariamente e acabou o procedimento. Em seguida vai ter o quê? O recurso, um possível recurso contra a sentença de absolvição ou não. Pode transitar em julgado. Quando eu digo transitar em julgado é que não cabe mais recurso, que a decisão está resolvida. Maravilha, gente. Agora, caso o juiz não se convença da absolvição sumária, ele fará o quê? Marcará audiência de... Tudo bem? Marcará audiência de instrução, debates e julgamento. Audiência de instrução, debates e julgamento. Aí vamos lá para os passos da audiência de instrução, debates e julgamento. Primeiro passo, oitiva do ofendido. A vítima será o quê? Ouvida. O juiz vai ouvir a vítima, saber tudo o que aconteceu, tudo que ela viu, tudo que ela tem para contar. Em seguida, vem o quê? Inquirição das testemunhas. Primeiro, inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e depois a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, tá ok? Então, inquirição das testemunhas arroladas tanto pela acusação como pela defesa. Depois disso, esclarecimentos dos peritos. Gente, esclarecimentos dos peritos. Se for necessário esclarecimentos de perito, as partes deverão requerer antes da audiência, tá? Não pode aparecer na audiência de instrução, debate e julgamento e falar, eu quero ouvir o perito tal. Como é que faz? Para a audiência, vai chamar? Não dá. Então, é necessário o quê? Requerimento prévio das partes. Depois,
será o momento das acareações, se necessário. O que é acareação? Quando uma testemunha fala uma coisa, a outra testemunha fala outra coisa, a gente não sabe quem é que está falando a verdade. Então é necessário o quê? Colocá-las frente a frente, aí o juiz tem técnica tal para extrair o quê? A verdade dos fatos. Então, acareações servem para quê? Para esclarecer os testemunhos, né? O discurso ali das testemunhas, tá bom? Então, depois das acareações, se necessário, vem o quê? Reconhecimento de pessoas e coisas. É aquele momento que a vítima, se estiver viva, né? Vai reconhecer o acusado, né? Então, às vezes, não quero que ele me veja, qualquer coisa assim, tal, mas vai reconhecer, olha, foi esse mesmo objeto do crime? Foi, tal. Então, haverá o quê? Reconhecimento de pessoas e coisas. E por último, o interrogatório do acusado. Vejam, pessoal, muito interessante hoje em dia o interrogatório do acusado, o 98 lá do Código de Processo Penal, que é o seguinte: o acusado, ele tem o direito ao silêncio. Ele tem o direito ao silêncio, porém, esse silêncio poderá servir para fundamentar a decisão do juiz. Vejam, pessoal, importante isso. O silêncio do acusado não poderá ser usado em seu prejuízo, mas o seu silêncio poderá, se estiver em harmonia com as outras provas do processo, poderá formar a convicção do juiz. Então, olha só, gente. Ele ficou quieto, tá? Não trouxe nenhuma versão favorável a ele, não trouxe um álibi. E todas as provas do processo são contra ele. Como que o juiz motiva a decisão dele? O juiz começa na sentença. As testemunhas todas foram unânimes em reconhecer o Tício, que é o acusado nesse processo, como autor do crime. Todas as provas são no sentido da condenação, né? E no momento do interrogatório, o Tício não trouxe nenhuma versão, nenhum fato modificativo, extintivo sobre os motivos aí que ensejaram o processo, tá ok? Ele não trouxe nada em sua defesa. Então, o silêncio dele acaba por corroborar as provas carreadas aos autos. Então tem que pensar muito bem se ficar quieto, né? O silêncio não é que ele é usado contra ele, mas se estiver em harmonia com as demais provas do processo, servirá para corroborar a decisão do magistrado. Beleza, gente? Depois do interrogatório do acusado vem o quê? A fase do requerimento de diligências. Então, é possível requerer diligências sobre fatos novos que surgiram, que foram suscitados na instrução processual. Aí o juiz verificará se concede ou não a realização dessas diligências. Então, o juiz verificará se concede ou não, tá ok? Então, gente, se o juiz, vejam bem, se o juiz entender que a diligência pedida pela acusação ou pela defesa é plausível, é importante para a elucidação do processo, o que ele faz? Ele encerra o procedimento, ele encerra a audiência, manda a produção da prova, ele determina a produção da prova e entrega de defesa por escrita. Primeiro a acusação, depois a defesa no prazo de 5 dias, que são os chamados memoriais. E logo após os memoriais, ele profere a sentença. Agora, vamos supor que não teve pedido de diligência, e também, gente, não teve o pedido de diligência, ou então o juiz negou a diligência. O que acontece? Em seguida, será ouvida a acusação em alegações finais, onde ele vai dizer os seus motivos, 20 minutos prorrogáveis por mais 10. Na sequência, alegações finais para a defesa, 20 minutos prorrogáveis por mais 10. E em seguida, a sentença. Então, a regra do procedimento é que
Acaba o interrogatório, abre-se para requerimentos de diligência. Se não houver os requerimentos ou se o juiz negar, vai para quê? Alegações finais orais, 20 minutos acusação, depois 20 minutos defesa, prorrogáveis por mais 10, em seguida a sentença. Agora, pessoal, se foi determinada a diligência ou se as partes pediram a entrega de memoriais escritos para substituir aquelas alegações finais orais, porque o processo é muito complexo, tem muitos dados. Vejam, se foi determinada essa diligência ou se o juiz resolveu substituir alegações finais orais por memoriais, a audiência é encerrada. É encerrada. Haverá o quê? Entrega de memoriais, 5 dias primeiro para a acusação, depois 5 dias para a defesa e na sequência a sentença. Então, gente, essa conversão de alegações finais, aquela de 20 minutos prorrogáveis por mais 10 para cada parte, por memoriais, que são alegações escritas no prazo de 5 dias, essa conversão existe em 2 casos. Quando o juiz determina porque as partes pediram, né? Ou então porque foi determinada a realização de uma diligência, porque não dá para as partes ficarem aqui na audiência. Vamos ficar aqui na audiência esperando a realização da diligência, na hora que vier a diligência a gente continua a audiência. Não, facilita-se a coisa, realiza-se a diligência, aí abre prazo primeiro para a acusação, para oferecer memoriais escritos, em seguida para a defesa. Depois da sentença, seja ela na própria audiência após as alegações finais orais ou após os memoriais, depois da sentença cabe o recurso de apelação, que também costuma cair bastante em concurso. Tá ok, gente? Então, olha, pessoal, gravem essa parte aqui, ó. Se for determinada a diligência considerada imprescindível de ofício, o que é de ofício? O juiz determina sem provocação. Ou a requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais. E essas alegações finais serão o quê? Convertidas por memoriais escritos. Tá ok? Aí as partes terão o quê? Vista sucessiva dos autos por 5 dias para apresentação de memoriais. E o juiz terá o prazo de 10 dias para a sentença. Maravilha, gente? Da sentença, gravem aí. Contra a sentença, cabe recurso de apelação. Até o próximo bloco, pessoal.